Buenos dias, irmãos e irmãs, como vocês estão? Eu sou a Mônica Laia, bem-vinda a esse canal. Você está no Divina Chama Gêmea, um canal criado por mim e pela minha alma gêmea, minha irmã Jaque Ramos, para falar das conexões divinas, almas gêmeas e chamas gêmeas. E hoje eu vou trazer um tema que já foi vídeo no canal lá no comecinho. Então, talvez eu traga algumas coisas repetidas, mas a intenção é trazer um novo olhar, uma nova perspectiva sobre os estágios, as fases da jornada de chamas gêmeas, tá? Lembrando que a jornada de almas gêmeas tem muitos pontos semelhantes. Então, para quem está numa jornada de almas gêmeas, esse vídeo também pode ser interessante, porque pode trazer ali também novas perspectivas, novos olhares sobre esse processo todo. Antes da gente conhecer a nossa chama, né? Vamos partir do pressuposto de que você é uma chama e você tem uma contraparte por aí, né? Antes de conhecer a contraparte, antes de conhecer esse DF ou esse DM, como que é a história de vida, a infância, a adolescência, ou mesmo as primeiras perspectivas de relacionamentos amorosos de alguém que tem um par de chama, de alguém que é chama? A infância, de modo geral, é uma infância marcada por processos, por experiências que levam a um amadurecimento, um desenvolvimento de uma maturidade muito precoce, tá? Então, geralmente, nada disso é regra, tá, gente? Vamos esclarecer isso, nada disso é regra. Cada um tem a sua própria jornada, com as suas próprias peculiaridades, as suas especificidades, mas eu tô trazendo um panorama geralzão. Então, de modo geral, a chama tem uma infância e uma adolescência marcada por experiências que levam a um processo de amadurecimento muito precoce, tá? São aquelas crianças e aqueles adolescentes meio esquizoides, né? Ou muito intelectuais, ou muito fora do padrão, muito fora da curva. Geralmente os DMs, eles são muito arteiros e têm uma personalidade muito forte desde criança. Os DF geralmente são muito estudiosos, muito intelectualizados, se interessam por espiritualidade, se interessam por filosofia, por ciências, desde uma idade muito precoce. E ambos, tanto o DF quanto o DM, passam ali por um período onde eles se sentem meio estranhos no ninho, né? Então, meio não se encaixando naquela família, às vezes não se encaixando nas panelinhas de escola. Enfim, já são crianças e adolescentes muito diferentes do que a gente espera de uma criança e de um adolescente, entre aspas, normal ali, né? Normal entendendo um padrão social, tá? O DF, né, independentemente desse DF estar encarnado num corpo de mulher ou num corpo de homem, mas o DF, e a gente sabe que também na maioria das vezes é um corpo feminino, mas de novo, pelo amor de Deus, isso não é regra, tem DF em corpos masculinos. Aliás, fazer um parênteses, tem DF em corpo masculino que tem o gênero ali, a escolha homossexual, e tem o DF em corpo masculino que tem uma escolha heterossexual, tá? Então, isso realmente não importa. Mas vamos lá. O DF, geralmente, ele tem uma, eu não diria uma preocupação, mas eu diria que ele tem ali uma relação de estabelecer uma grande importância para as conexões amorosas desde muito jovem. Então, assim, o sonho não necessariamente é casar, ter filho, ser um profissional bem-sucedido, ou ganhar muito dinheiro, ou ser presidente do Brasil. Mas o sonho é assim, encontrar o amor da minha vida, sabe? Transcende um pouquinho um modelo ali
também, entre aspas, burguês, né? De sonho, de família. É mais, é uma coisa mais romântica mesmo. É uma coisa meio platônica, é aquela idealização daquele relacionamento que vai preencher todos os meus vazios e que vai ser a tampa da minha panela e que vai ser a chave da minha fechadura, enfim. E isso ocupa um lugar de muita importância dentre os sonhos, dentre as prioridades desse DF. É por isso que geralmente esse DF vai experimentar, antes do relacionamento com a chama, vai experimentar relacionamentos assim muito intensos, do ponto de vista da experiência afetiva mesmo que envolve esses relacionamentos anteriores. Pensando que a gente está numa jornada de conexão divina e pensando que depois da fusão, do entrelaçamento em 3D das duas contrapartes, essas pessoas vão desempenhar ali uma missão espiritual, né, uma missão mais transcendente, porque tem todo aquele propósito espiritual por trás da reunião das contrapartes. As limpezas kármicas também são mais intensas para essas pessoas antes da reunião. Por quê? Porque eu tenho que estar com o meu holograma energético limpo. Eu tenho que estar com as minhas questões ali de ego, de criança interior, de vidas passadas, de contratos kármicos, todo ali bem mais ajustadinhos, bem mais refeitos. Por quê? Para me preparar. Pensa assim, né, gente? A gente sempre fala aqui, jornada de chamas é outro campeonato. É outro campeonato. Então eu tenho que me preparar para esse big campeonato. Então Iron Man, né? Iron Woman. Então o treinamento é pesado, é intenso. Então tem muita limpeza kármica, tem muitas experiências, muitos altos e baixos às vezes na vida. Não é aquela vida assim que do ponto de vista mais, de um olhar mais superficial, de um olhar mais egóico, aquela vida flow, tá? Por quê? Exatamente porque o espírito, a alma tá aqui para adquirir toda essa experiência, para fazer todas essas limpezas, para resolver todas essas questões, para poder encontrar com a contraparte, tá? Então, os relacionamentos antes da chama geralmente são relacionamentos ali kármicos, relacionamentos assim desafiadores, né? Às vezes situações tóxicas, enfim. Mas tudo isso para preparar, para forjar essa contraparte, né? Eu costumo usar aqui uma alegoria, uma metáfora do aço da espada, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver como uma espada é feita, né? Como o aço é feito. Mas a espada, para ela ficar ali perfeita, ela vai no gelo, o aço sofre ali a influência de baixíssimas temperaturas, depois ela vai para o fogo, então, né, aquele choque térmico gigantesco, e depois ela é marretada, aí ela vai para o gelo, ela vai para o fogo e ela é marretada. Então, assim, para forjar essa espada, para nos forjar, a gente tem ali um encontro, né, o universo proporciona isso, o espírito proporciona isso, um encontro com muitos desafios. E isso, quando a gente começa a ter consciência do porquê e do para quê, até a lida e o olhar, né, para esses desafios suaviza, até de certa forma se tranquiliza. Por quê? Porque eu entendo os motivos, eu começo a entender os motivos desses desafios, desses obstáculos, dessas dificuldades, né? E isso muitas vezes vai me dando inclusive força e vontade para superá-los. Então, assim, né? Depois que você toma consciência do porquê e do para quê, então que venha, que eu tô forte, vamos lá, né? Vou superar todos, porque o que eu quero mesmo é a minha reunião. Então, esse pré-encontro, né? Essa cena aí pré-nupcial, ela tem esses pontos importantes. Aí ocorre o encontro, o primeiro encontro. E o primeiro encontro é marcado ali por um reconhecimento. O DM reconhece, mas como o DM é muito mental,
como o DM, a transformação, os desafios, tem esses pontos de diferença do DF, porque eu já falei num outro vídeo, vou reafirmar aqui. Um dos principais desafios que o DM tem, além das resoluções kármicas, é conseguir unir, juntar, conectar, fazer a conexão de razão com emoção, de mente com coração. Porque geralmente os DMs, eles são muito cindidos nisso, eles não misturam, né? Por serem muito mentais e muito controladores, eles não misturam. Então, além dos desafios kármicos, esse desafio dessa junção e dessa dança que pode acontecer de uma forma sustentável, equilibrada, harmônica, tá ali, né, no rol das prioridades dos desafios pessoais que o DM tem que enfrentar. Então, o reconhecimento do DM, ele é mais inconsciente do que o reconhecimento do DF quando tem ali, oi, tudo bem, né, sou fulano. Geralmente o DF de cara fala, nossa, eu conheço essa pessoa de outras vidas, ou essa pessoa vai virar a minha vida de cabeça para baixo, ou essa pessoa talvez seja o amor da minha vida. Geralmente o DF tem isso de um jeito mais pungente. O DM, por ser muito racional, como eu falei, esse reconhecimento é muito mais inconsciente, mas acontece também. E aí acontece esse encontro, esse primeiro encontro, esse reconhecimento, e é inevitável que a união aconteça, inclusive sexual, né? Casal de chama é casal que se conecta sexualmente. Mesmo que seja um casal homossexual, não tem problema. Tem a questão do sexo, da atração sexual. Então não existe chama gêmea amigo, não existe chama gêmea irmão, pai e filho, não existe, tá? É sempre pessoas que podem viver uma experiência como casal. Então tem o encontro sexual, às vezes começa a ter um namoro, se não é um namoro é uma amizade colorida, com vários encontros, vários dates e tal. E aí é bem peculiar de cada jornada, né? Porque tem gente que namora, tem gente que uma das contrapartes é comprometida, então é mais uma coisa meio platônica. Tem gente que vira amante, tem gente que não chega a namorar, mas não é um relacionamento, mas não é um relacionamento assumido. Aí entra bem as peculiaridades de cada um. Mas de qualquer forma, acontece esse encontro. E nesse primeiro encontro tem muito espelhamento. Por quê? Porque aquilo que eu ainda não resolvi em termos kármicos e em termos egóicos até o encontro com a minha chama, agora que eu encontrei com a chama, começa a estar tudo espelhado, começa a aparecer tudo de uma vez ali, naquela relação, naquela situação projetada naquela pessoa, para que eu acelere mais o meu processo de reorganização, de encontro comigo mesmo, de limpeza e de resolução desses meus conflitos pessoais. E para o lado de lá, a mesma coisa. Espelhamento, espelhamento, espelhamento para que ele resolva as questões que ele também precisa resolver, que ele não resolveu até aquele momento, né? Então, o que acontece? Fatalmente, a separação. Por conta dos espelhamentos. E geralmente quem toma a iniciativa de se separar é o DM. É o DM que se separa. E geralmente o DM se separa num momento onde o DF está muito envolvido. Então geralmente o DF fica assim, oi, até ontem estava tudo bem. Não estava. Não estava. Você projetando as suas questões nele, ele projetando as questões dele em você. Ele e ela que eu estou me referindo aqui é DF e DN, gente, repito. É sempre importante, né? Porque tem chama gêmea homossexual e esse vídeo vai para todos vocês, homossexuais, heterossexuais, demissexuais. Então, apesar de eu usar essas expressões ele e ela só para facilitar, porque, talvez também porque esse seja o meu mindset, porque eu sou heterossexual, mas isso não significa que eu estou falando necessariamente de um homem e de uma mulher. Eu estou sempre falando de divino feminino e divino masculino, tá? DF e DN. Bom, então, tá tendo esse espelhamento. Então, às vezes o DF, ele não está enxergando que a coisa não está indo tão bem. Mas a coisa não está indo tão bem.
e aí o DM se afasta, né? E nesse afastamento também pode acontecer de tudo, gente. Pode acontecer que ele se envolva com uma outra pessoa, e aí a gente vai estar falando da possibilidade dele ter que se aproximar ou de um outro relacionamento kármico, né? Um que ele ainda não teve, ou de uma alma gêmea, para poder terminar os processos de purificação dele. Ou ele se afasta porque ele é comprometido, e aí ele precisa resolver essas questões antes de voltar para você. Ou ele se afasta porque ele tem muitas questões da vida prática, da vida material para resolver. Enfim, geralmente são questões kármicas mesmo, tá? E é por isso que muitas vezes tem algum outro relacionamento envolvido, alguma outra pessoa, né? Forma-se ali um trio ou um quarteto, né? Um trio ou um quarteto, exatamente por conta da resolução da necessidade das resoluções das questões kármicas que vão estar ali acontecendo nesses relacionamentos com esses terceiros envolvidos, né? E aí, esse processo, gente, de separação, aqui eu quero fazer um parênteses, porque agora até como psicóloga, tá? Eu acho que o nome que a gente dá às coisas acaba influenciando muito o tipo de experiência que eu vou ter com aquela determinada coisa. Então, se eu já nomeio aquela coisa como sendo algo ruim, algo que vai me trazer sofrimento, algo que vai me trazer dor, eu já estou colaborando para que realmente eu sofra, para que realmente doa. Então, eu preciso ter cuidado até na forma como eu vou nomear as coisas. Então, eu gostaria de trazer uma renomeação, nem sei se existe esse termo, para o termo separação. Vamos falar que essas pessoas não estão num processo de separação, elas estão num processo de reunião. A jornada continua, o encontro vai acontecer de novo, o entrelaçamento está previsto, né? O eu superior está trabalhando para isso, a espiritualidade está trabalhando para isso, mas é só aquele momento, aquele espaço no tempo, né? Aquele período onde fisicamente só fisicamente a gente vai estar afastado, para que a gente possa cuidar dessas feridas, para que a gente possa fazer esses processos sem machucar o outro. Então, não existe uma separação de fato, tá? Existe um afastamento físico. É só isso. Então, vamos tentar olhar para a separação como parte do processo de reunião. É só um estágio. E quando você começa a trabalhar a tua cabeça para pensar assim, e o teu coração para sentir assim, não, é só um estágio, é só um momento, é só um estágio, é só um momento, isso tende a diminuir a tua ansiedade. Isso tende a diminuir os teus medos, isso te ajuda, na verdade, no teu processo pessoal, né? Porque te ajuda a soltar para o universo, né? E esse soltar, não é soltar assim, ai, não vou mais pensar nessa pessoa, vou esquecer que isso existe, vou fazer de conta que isso nunca aconteceu. Não, é o soltar assim, não, eu reconheço meu amor, eu reconheço que eu estou nessa jornada, eu reconheço que tudo isso está acontecendo, mas eu também reconheço que isso está na mão de gente muito mais poderosa do que eu. Isso está na mão dos caras, entendeu? Então, se a gente está fisicamente distante, é porque os caras lá em cima querem, a gerência está querendo isso. E quer saber? Eu vou aproveitar esse período para fazer a minha lição de casa, tá? Para fazer o que eu tenho que fazer. Então, é esse soltar, tá? É um soltar assim, confiando que a gerência tá cuidando de tudo. Eu só preciso continuar fazendo o que eu tô fazendo, que é cuidar dos meus processos, da minha evolução, das minhas curas, né? No reconhecimento das minhas questões internas e da cura dessas questões internas. Então, essa vivência da separação física, ela precisa desse olhar, ela precisa desse cuidado, ela precisa que a gente traga esse refrigério, que é só um momento. E esse momento, quanto mais ansiedade eu tiver,
quanto mais sofrência eu tiver, quanto mais eu me colocar nesse lugar de vítima dessa situação, mais extenso esse momento pode ser, né? Então isso é muito importante. E aí depois, né, de toda essa maratona que a gente vive aí nesse estágio da separação física, começa o próprio espírito, a própria gerência começa a se organizar para ir reunindo essas pessoas de novo, para reaproximar essas pessoas de novo. O tempo que isso vai levar também é particular de cada jornada. Às vezes demora mais, às vezes demora menos, pode demorar meses, pode demorar anos, mas a questão é que os caras lá em cima, no momento certo, no momento que eles identificarem que a gente trabalhou bem as nossas questões, eles começam a promover o reencontro, né? A reaproximação física, porque separação de fato nunca existe, porque se a gente é a mesma alma, não está separado, nunca, nem quando morre, nem quando um está encarnado e outro não. Não existe separação de fato. Nós estamos o tempo todo unidos, o tempo todo unidos. A separação é essa ilusão da Matrix, é essa ilusão de Maia, que é o que acontece quando a gente está encarnado em 3D, né? Que a gente tem essa percepção de que estamos separados, mas não estamos, né? Isso é muito importante, porque, como eu disse, isso ajuda a gente a não ficar tão ansioso, lembrando que a ansiedade atrapalha o reenlace, né, o entrelaçamento, o reencontro. Existe um vídeo no canal onde eu coloco, se não me engano, são 5 ou 6 sinais de que a reunião está próxima. Então, para complementar esse vídeo de agora, assiste esse vídeo aí antigo. Eu vou tentar deixar no descritivo o linkzinho para facilitar a vida de vocês, que naquele vídeo aí eu conto esse outro momento, depois da jornada escura da alma, depois dessa aparente separação, né, que é a separação física, os sinais de que você já está próximo do reencontro, do entrelaçamento. E aí você assistindo esse vídeo que eu tô falando, você vai ter o panorama geral, total de tudo que acontece. Tá bom, gente? Ficou um pouquinho extenso, mas eu achei importante trazer essas novas perspectivas para a gente poder pensar junto. Sempre peço para vocês que, se fez sentido, se ressoou no coração de vocês, dá o seu like, dá a sua curtida, se inscreve no canal, assina o sininho para as notificações dos próximos vídeos. A gente posta vídeo quase todos os dias. E quiser conversar com a gente, bater um papo, os nossos contatos também estão aí sempre nos descritivos do vídeo. Ou você pode fazer isso através dos comentários, que ali, na medida que a gente vai tendo condição, a gente vai respondendo todos vocês, tá certo? Um beijo muito grande, muita luz na jornada. Namastê. Até a próxima.